Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ana Paula Rivoli e eu presto consultoria e mentoria para corretores de imóveis. E hoje eu vou falar de um tema muito importante que são as 5 tendências para o mercado imobiliário de 2024. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilha e já se inscreve aqui no meu canal. E agora eu vou citar aqui umas principais tendências que isso pode impactar você que é corretor de imóveis agora no mercado imobiliário futuro. A primeira delas são os novos lançamentos com preços MCMV. Mas Ana, o que seria MCMV? MCMV nada mais é do que Minha Casa Minha Vida. A gente sabe que com o novo governo, uma das suas prioridades desse governo era alterar o preço dos tetos dos imóveis Minha Casa e Minha Vida. Então, a gente teve essa alteração que foi para 350 mil, tá? Que são imóveis considerados na faixa 3, imóveis de habitação de mercado. E com isso, os incorporadores e construtores ficaram de olho nesse movimento, principalmente em São Paulo, e começaram a lançar imóveis nessa faixa de preço para poder o cliente comprar um apartamento ao invés de ter que comprar Minha Casa Minha Vida. E com essa alteração no governo do nosso mais novo presidente, nós vamos ter mais imóveis sem limitação geográfica nessa faixa de preço de 350 mil, sendo lançado pelas novas construtoras e incorporadoras. E isso é muito favorável para você que é corretor de imóveis que está atuando no mercado imobiliário. E isso também vai permitir que a gente tenha um mercado muito mais líquido e muito mais aquecido. E a segunda tendência que a gente tem observado para o mercado imobiliário do ano de 2024 é um novo ciclo de alta de valorização dos imóveis. A gente teve aí um marco inicial em 2023, no início, na abertura, uma queda da taxa de juros de 3%. O que esse ciclo de queda significa? Significa que o custo do crédito do financiamento também ficou mais baixo, ou seja, abre-se mais novos mercados, mais pessoas credenciadas para poder comprar imóveis, mais pessoas conseguem acessar ao mercado imobiliário e com isso ocasiona um aumento na valorização dos imóveis, é a lei da oferta e da procura. E a gente tem um início de 2024 com uma alta da taxa de juros de 12%. Isto é excesso de liquidez misturada com a claríssima impressão que a Selic cairá ainda mais, fazendo com que o cliente ou ele corra para a economia real, que pode se investir em empresas, ações, ou para o mercado imobiliário antes que aumente mais. Ou seja, estamos com a Selic ainda na casa de 12%, que é considerado alto e vendendo bem. Para quem viveu o mercado de 2013, praticamente meia palavra basta. Isso é um recorde. Importante também é falar sobre a aquisição no valor correto na hora de vender. Porque durante esse período de 2023 para 2024, com esse aumento na taxa de juros, a gente precisa observar qual é o melhor cenário para se vender ou comprar imóveis, né? No início de 2023 estava bom para poder comprar imóveis e agora no início que teve a sua alta valorização, a gente está vendo que está sendo excelente para a venda dos imóveis. Tanto é que o FIPZAB acabou de lançar um noticiário que os imóveis do Espírito Santo de Vitória teve a sua maior valorização da capital do país. E a terceira tendência para o mercado imobiliário de 2024 é, não menos importante, aluguel residencial segue em alta. Assim como os preços dos imóveis tendem a se valorizar, os aluguéis também tendem a subir. Isso é uma tendência do ciclo de alta. Vamos exemplificar que aqui no ano de 2022 nós tivemos a maior dos últimos anos, maior alta dos últimos 11 anos, em 16,55. Esse ano de 2023 que finalizou, nós tivemos o fechamento em 16%, ou seja, manteve-se a porcentagem de 3 vezes maior que a própria inflação.
Por que, Ana? Porque essa disponibilidade de imóveis que estamos vendo, né, a oferta de imóveis menor do que a oferta que está tendo nos últimos anos, isso tem aumentado uma maior demanda e uma baixa oferta, e o comportamento dos preços tendem a aumentar, ou seja, isso também reflete nos aluguéis. E a quarta tendência para o mercado imobiliário de 2024, não mais, não menos, eu não poderia deixar de citar, que é mais investidores para o mercado imobiliário. Mas por que, Ana? Fiquem atentos nesse público-alvo, você que é corretor de imóveis ou dono de imobiliária, porque traz maior segurança para os seus investimentos. É isso que você precisa abordar para esse cliente. E o segundo é a diversificação da carteira dele, da carteira financeira desse cliente. Tanto pelo fator que eu já citei antes, que é o potencial de valorização para quem quer comprar e ganhar com a valorização daquele imóvel para uma revenda futura ou a alta dos aluguéis para os investidores que têm um perfil de rentabilidade. Esses fatores, por si só, eles devem ajudar a trazer mais investidores para o mercado imobiliário. Porém, soma-se isso com a taxa de juros, mais a taxa Selic caindo, menor das aplicações financeiras do mercado, entregando uma menor rentabilidade do que eles estavam acostumados a receber ou a entregar quando em outros patamares estavam mais elevados. E aí, possivelmente, né, já com vários investidores para o mercado, eles estão voltando o olhar agora para o mercado imobiliário. E a quinta tendência para o mercado imobiliário de 2024 é que o mercado de alto padrão e luxo segue em alta. Muito bem, obrigado. Assim como ele vem andando aí nos últimos anos. Bom, aqui no Brasil, para o altíssimo padrão, para o altíssimo luxo, nós temos uma demanda muito maior do que a própria oferta. Ou seja, não é à toa que, né, os grandes condomínios tá lançando grandes condomínios com grandes conceitos, condomínios mais nichados, condomínios que têm ali um valor agregado, de grandes propriedades, que acabam indo, né, melhor para o mercado quando são colocados ali à venda pela primeira vez em um determinado momento a outros imóveis. Nós temos uma demanda muito sólida para esse alto padrão e luxo aqui no Brasil. Essa tendência, ela deve contribuir para todos esses fatores e também a gente não nega que não dá para deixar de ficar de olho nesse mercado de alto padrão, tá? E esses são os principais pontos que eu observei no mercado imobiliário. Obviamente que a gente tem que considerar, né, que o INCC, né, e o CUB, voltado aqui para o meu estado, que é o Espírito Santo, teve um período aí na pandemia de um movimento, né, uma elevação na época da pandemia devido ao desgaste, né, ao desabastecimento da cadeia global e suprimentos devido, né, à economia. Bom, eu não vou entrar muito em detalhes referente a isso, mas a gente vê que os índices do INCC, se manteve muito alto, o IPCA também se manteve alto, o IGPM, que também é um outro índice, se manteve alta na pandemia. Depois da pandemia houve-se sim uma deflação, né, desses índices, né, que controlam o mercado imobiliário. E a gente tem uma referência através desses índices no pós-pandemia, que se manteve aí um pouco mais regulado.